Feito essa explicação inicial, já disse o que é chakra, para que serve e agora aonde eles estão localizados, né? Já que eu disse que estão numa dimensão, numa contextura de um corpo espiritual fora do nosso físico. Então vamos lá. Como eu disse que eles estão em um desses corpos espirituais e vão descendo pelos nadis, ligando aos nossos sistemas e depois ligam nos sistemas energéticos do nosso corpo e ligam no nosso corpo físico. Primeiro chakra que vocês têm que entender é o chakra básico ou chakra raiz. Muitas pessoas, ou você vai encontrar em alguns livros como chakra raiz ou como chakra básico. O chakra básico ou chakra raiz, ele fica onde? Ele fica num lugar de uma contextura, e não dê risada, porque é assim que é descrito. Ele fica numa parte da pele entre o aparelho, o órgão genital masculino ou feminino e o ânus, no meio naquela pele, embaixo. Por isso que vocês vão ver no livro um cone subindo, tá? Energético, é ali. Mas ele tem uma grande ligação ali com a primeira parte da coluna vertebral, na parte de baixo, atrás. Né? Então você é a primeira das vértebras. Então faz uma ligação muito sutil em relação a isso. É um chakra muito ligado ao terra. Então o elemento do planeta é terra. E ele é o primeiro chakra de contato com a terra. Né? E é interessante isso porque é um chakra mais quente. Então eu vou subindo. Quando começar a ficar frio, eu falo para vocês. Então ele é o primeiro que tem contato com a terra. Os nossos pés, os nossos membros, as pernas vão ter contato com a terra, onde saem os nossos dejetos, que o corpo não aproveita por ali, né, naquela região. Então, é um chakra muito quente. Para que ele serve? Para dar estrutura para o nosso corpo, para nos colocar pé no chão, para dar mais encaminhamento na nossa vida. Então, o que acontece? Porque ali eu vou colocar vários sintomas de acordo com a parte espiritual para todos os chakras, tá bom? Então, vamos lá. Voltamos, chakra raiz, chakra base. Quando você está com muita insegurança, você está com medo, você está com ciúmes, você está com muita raiva, você está querendo brigar com muitas pessoas, né? Discutir com muitas pessoas, é porque você está com chakra desqualificado. Tudo é frequência, tudo é energia. Então ali você está com uma vontade, ainda não estou dizendo, tem vontades sexuais, não vamos esconder também aí, tá certo? Que tem ligação com um dos órgãos reprodutores, né? Então tem muita ligação com isso. Mas está muito ligado ao terra. Então toda aquela impotência, aquela energia negativa vai atingir esse chakra. Tá certo? E aí você vai sofrer uma dor. Eu já senti muito isso também, vocês devem ter sentido. Como se fosse uma agulhada nessa região, uma dor, uma intensidade muito grande, porque aumenta a sua libido, mas porque há uma disfunção. Né? Eu digo que quando os teus sentimentos e as tuas emoções estão desordenadas, você fica insegura, fica inseguro, fica com vontades desenfreadas, você se sente impotente para poder brigar com as pessoas, fazer as coisas do seu jeito, você não tem estrutura na tua vida familiar, profissional e espiritual, então esse chakra é totalmente atingido. Ele fica com uma coloração vermelha. Então quem é vidente, quem tem a dupla vista, consegue ver essa energia vermelha nessa região. Claro que a rosa, o vórtice é de cor vermelha, mas ele tem um vermelho mais suave, quando ele está bem qualificado. Então, quando não trabalhamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, atinge plenamente esse chakra. A gente começa a conversar e começa a colocar algumas coisas que vão fazer vocês refletirem. Eu creio que vocês vão fazer ligações, vão ver anotações anteriores de outros estudos. E para quem nunca ouviu falar de chakra com profundidade, vai ter um momento de entrar
nessa literatura e entrar nesses conceitos que eu estou passando. Por isso que eu estou separando cada coisa, a fisiologia emocional, né, energética, da outra que é a fisiologia espiritual que eu vou falar na próxima. Vamos lá. Esse é o primeiro chakra, é o chakra elemento terra, mais ligado a essa agressividade, né? Então, quando estamos equilibrados, com o pé no chão, com as nossas energias sexuais plenas, tranquilas, né? Com autorrespeito, com autoestima, então tá tudo tranquilo, você não vai ser afetado nessa região. Mas quando você está com uma energia super negativa, pode até ter um tumor e um câncer nessa região, da coluna ou do pélvico, né? Então é importante vocês anotarem por que eu disse isso. Porque uma coisa que começa no plano espiritual que não é resolvida, passa pelo corpo emocional, depois chega no físico. É o último estágio. Aí é a hora de você despertar. Ou você acorda ou não, tá bom? Vamos para o chakra número 2. O chakra número 2, ele é conhecido como esplênico, tá? Ele tem a cor laranja, tá? E aí talvez comece a responder com chakras da incorporação, tá? Sem entrar muito no assunto de incorporação hoje, atua muito, porque esse chakra esplênico tem muita ligação com o baço, com o pâncreas, com o fígado, né, no corpo físico. E estes órgãos que eu disse são órgãos de depuração, de limpeza. Eles separam os líquidos, né, resíduos do corpo, sangue, né? E aí o que não aproveita é colocado para fora. As entidades negativas ou de baixa estatura e hierarquia espiritual vão atacar aonde? Aí, no chakra esplênico. As entidades obsessores atacam, eles vão no chakra esplênico, nessa região aí. Aonde fica? 4 dedos abaixo do seu umbigo. 4 dedos abaixo do seu umbigo. Tá? Não é um órgão genital, mas tem ligação com essa região. É aí que tem a estimulação sexual, desejo sexual, porque ele é identificado como a morada do prazer, né? E aí ele fica numa questão muito forte com relação a isso, tá? Eu não vou falar os nomes em sânscrito para não mostrar que eu sou um autoconhecedor. Por isso que eu digo, eu vou mandar lá no grupo para vocês do Telegram, quem se inscrever, e aí eu mando material adicional para vocês lá, tá? É só entrar no Linktree lá da minha bio, aqui do Novo Horizonte, e já vai remeter para o grupo do Telegram e eu vou colocar um material adicional bônus para vocês lá, tá bom? A partir de amanhã. Então, é isso. Aí eu coloco os nomes em sânscrito. Então, esse chakra número 2, ele é um chakra de um grande assédio das entidades. E ali, por isso que as pessoas ficam com muita negatividade, com muitos desejos, né? Porque é a morada do prazer, né? Então, são chakras mais baixos. Então, tem um ataque muito forte nessa região. E é um chakra que você precisa sempre estar limpando. Ele tem a cor laranja, tá? E aí você precisa estar invertendo essa polaridade. Eu também vou ensinar para vocês umas palavras de ativação e notas musicais que podem abrir e ativar positivamente esses chakras, tá bom? Por isso que eu digo que nós vamos avançando e aí eu vou explicando para vocês, tá? Tá bem. Eu não estou falando a terminologia mais antiga, porque para não confundir no tanto vocês, mas parabéns, você tá ligada, tá antenada. Sacral, isso mesmo, tá? O esplênico, né? Uns dizem que é um chakra à parte, né? Dizem que tem 8 chakras, 9 chakras, que o esplênico seria um outro chakra de toda a ascensão dos chakras, e não é bem assim. Então esse chakra número 2, o esplênico, ele sofre uma alta ataque, vampirização e larvas astrais. Quem não sabe o que são larvas, o que são vampiros astrais ou espíritos vampiros, aí vai ter que fazer um parênteses aqui e deixar para uma outra. Mas aí eu vou estar falando muito dessa vampirização. Por hora, vamos avançando. Chakra número 3. O chakra número 3, tá vendo que é vermelho, laranja, são cores quentes, né? Tá subindo. Agora vamos no chakra número 3, que é na região do estômago, ou conhecido como plexo solar. Ou em alguns livros vocês vão ver como chakra gástrico ou umbilical. Tem essa questão do chakra umbilical. Ah, mas então ele está 3 dedos acima do umbigo, tá bom? Então qualquer nome que vocês encontrarem, gástrico, plexo solar, umbilical, é ele, perfeito? Então vamos atualizando.
Esse é um chakra das emoções. E eu vou explicar o que é emoção, o que é sentimento. É o outro chakra que tem o sentimento. Emoções. Ele tem uma cor amarela. Então, o líquido, se os videntes conseguem ver uma energia, o vórtice amarelo. Ele é responsável por nossas emoções. Responsável por digerir as nossas emoções. Dizem que muitos falam, é onde está o fogo do corpo, né? É onde... Por quê? Porque é o órgão de combustão. Quando você se alimenta, é ali onde é processado os alimentos físicos, que vão dar energia para o nosso corpo, fisicamente. Mas também emocionalmente, é ali que é digerido as nossas emoções, tá certo? Alguém já ouviu falar de Kundalini ou Kundalini? Porque se pronuncia Kundalini, tá? Mas se escreve Kundalini. É aí que desperta a serpente, né? Como uns falam, a serpente do fogo, né? Começa também por aí, né? Vai no chakra anterior, por isso que eu não vou falar tanto da função espiritual ainda, mas passa também pelo estômago. E é muito interessante você trabalhar. Esse terceiro chakra, ele é responsável pela nossa metabolização emocional, tá bom? Então, o chakra plexo solar, quando você não digere muito bem as emoções, você tem muita raiva, ou desejos também, que eu disse que estão nos chakras inferiores, mas ali é aquela questão das ansiedades, tá? Você não digere muito bem essas emoções alheias que estão à sua volta, você não engoliu muito bem o sapo, né? Vamos dizer o português claro, não engoliu muito bem a situação, não está aceitando a ruptura, a nova situação, então interfere muito nesse chakra, tá? Do plexo solar. Ele tem uma energia amarela, porque quando as pessoas estão com depressão, pessoas estão tristes, esse chakra, de cara você já tem que atendê-lo ali, energizar ele com a cor amarela, para poder trazer vida, para trazer alegria para a pessoa. Então, quem trabalha com cromoterapia e conhecendo agora os chakras vai conseguir aumentar em muito o seu potencial terapêutico, indo direto no chakra gástrico, tá? Ou plexo solar. Então, isso é muito legal. Vamos